Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Dicionário da Língua Portuguesa. Necrofilia. Utilização de cadáver para saciar desejos sexuais. Uso de cadáver com finalidade sexual. Atração sexual mórbida por cadáveres. Necro. Elemento de composição que significa relação com a morte. Nesse caso de hoje, teremos um dos casos que mais assustou Nova Friburgo. De longe, o caso que trouxe à tona vários medos da população, e a única forma que a população achou de se proteger nesse tempo todo é pegar em armas e tentar se defender do jeito que dava. Hoje a gente vai falar sobre os irmãos necrófilos. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Nossa, a gente já começou de uma forma meio impactante, mas acho que até mesmo um pouco importante, né? Porque normalmente quando eu falo de casos envolvendo necrofilia, principalmente nas lives que eu consigo acompanhar os comentários em tempo real, sempre surge aquela pessoa que não conhecia esse termo. E, né, Thiago, você já trouxe pra gente um pouco da definição do dicionário, né? Olá, tudo bem, galera? Eu já trouxe, porque a pessoa vai ficar se indagando, eu achei que seria mais interessante trazer agora. Então a gente também trouxe coisas que vocês adoram, que são matérias jornalísticas, vocês já ouviram, a Fátima Bernardes, o William Bonner, algumas vozes conhecidas na televisão brasileira, para dizer que esse caso foi extremamente repulsivo e trouxe à tona várias coisas, né, Marisa? Com certeza, eu acho que sem dúvidas esse é um dos casos brasileiros assim que mais me pegou, assim que mais me traumatizou. Mas antes da gente começar o caso, a gente tem várias novidades para contar para vocês, mas como a gente entende que tem pessoas que têm pressa de ouvir o episódio, a gente vai deixar um avisozinho aqui para falar em que minuto vai começar o episódio, mas se você quer saber novidades sobre o nosso podcast, fica aí com a gente, não desiste não. Oi, gente. Aqui é o editor. Tô passando aqui só para avisar que o assunto vai começar a partir dos 13 minutos. Não desiste, porque a gente agora quer se profissionalizar. Foi muito legal enquanto deu nosso tempo de fazer podcast, efetivamente fazer por hobby, porque era isso, era um hobby, tanto meu quanto da Marisa. Mas agora, tanto eu quanto a Marisa, a gente sentou e falou, cara, a gente precisa transformar isso de uma forma mais profissional. A gente já teve os apoiadores, a gente agradece a todo mundo que já fez um Pix misterioso, nos apoiou, a gente agradece do fundo do coração, mas agora chegou a hora de eu e da Marisa começar a ter um estúdio, tentar profissionalizar isso para que isso seja melhor pra gente também, né? Porque a gente veja, eu não sei se mais resultados, mas que cresça mais o nosso projeto e... Não sei, você quer falar alguma coisa sobre isso, Marisa? Eu acho que é importante a gente ressaltar que não só melhor pra gente, mas também melhor pra vocês, né? Porque vai ser uma coisa que a gente quer muito como meta pra 2024, que é melhorar a qualidade do nosso podcast. Uma coisa que eu e o Thiago, a gente vem sonhando, e é uma coisa que eu sei que muitos de vocês já falaram pra mim que iam amar, é que o nosso podcast não fosse apenas de áudio, mas que também tivesse a opção de videocast, né? De vocês verem a gente, né? A nossa carinha, né? Inclusive, a Black Friday me trouxe, claro, pagando em 10 vezes sem juros, um celular, e eu vou começar em dezembro a fazer lives criminal. Então, quem quiser me acompanhar, eu vou fazer lives criminais, acho que quinta. Quinta você não faz live? Que dia você não faz live? Não faço quinta e nem terça. Então, quinta-feira eu vou fazer live, que já estava programado. Então, quinta-feira eu vou começar a fazer live a partir de dezembro. Ó, então se você nunca viu a cara do Thiago, vai lá do perfil dele, né, Senhor Irrelevante, que você estará vendo a cara dele. Então, assim, gente, nosso objetivo é esse, a gente quer crescer. E pasmem, gente.
gente, o nosso projeto, a gente descobriu que ele é muito maior do que a gente imagina, porque hoje a gente recebeu a retrospectiva do Spotify, né? Então você que assina o Spotify, você sabe que tem a retrospectiva com os episódios de podcast que você mais ouviu, com as músicas que você mais ouviu. Inclusive, a gente ficou muito feliz em descobrir que a gente foi o podcast mais ouvido de mais de 2.000 pessoas. A gente esteve no top 5 podcasts mais ouvidos de mais de 4.000 pessoas e no top 10 a gente esteve no podcast mais ouvido de 5.000 pessoas. Gente, isso é surreal. É muito mais do que a gente teve ano passado. Então, muito obrigada a todo mundo que apoiou a gente. Vocês são realmente, assim, incríveis. Sem os nossos ouvintes, o Apenas um Podcast não existiria. Nosso número de seguidores aumentou muito no Spotify e também nas outras redes sociais. Então a gente agradece muito. Esse ano a gente produziu 61% mais horas de podcast do que no ano passado, né? Então acho que foi uma união tanto dos nossos seguidores que apoiaram a gente, né? Consomem nosso podcast, quanto da gente, né? Que a gente tentou, na medida do possível, dar um máximo para trazer episódios de qualidade. E eu vou confessar que foi uma das edições mais difíceis que eu tive, foi gravar o episódio do Mayhem. Se vocês não ouviram, ouçam lá, porque foi muito legal. A gente gravou com o Pablo e o Cara do Metal, e foi um episódio incrível. E esse episódio foi literalmente o nosso episódio que mais trouxe novos ouvintes. Então a gente queria agradecer para quem nos conheceu lá. E também para quem tem curiosidade, o episódio que a gente produziu esse ano, que foi o mais ouvido, foi o do Maníaco da Cruz. Eu sei que foi uma seguidora que indicou esse caso pra gente, pediu pra gente trazer o episódio. Se você foi a pessoa que indicou o caso do Maníaco da Cruz, comenta na caixinha aqui do Spotify ou chama a gente lá no Instagram, porque a gente adoraria agradecer você. E, gente, sério, a gente ficou muito feliz com a retrospectiva que a gente recebeu e a gente quer que o nosso plano de dominação mundial dê certo e a gente precisa de vocês para que esse plano aconteça. E como a gente sempre fala, né, o apoio não precisa ser necessariamente os apoiadores, que a gente já vai entrar nesse assunto, mas também, né, todo mundo que compartilhou, todo mundo que curtiu, que comentou, que seguiu a gente lá no Instagram, que mostrou pro amigo e tal, tanto que a gente consegue ver até onde os seguidores mais compartilharam a gente, inclusive foi por links, e no Twitter X, né, agora que foi uma coisa que surpreendeu eu e o Thiago. Twitter teve 6%. Foi muito mais do que a gente imaginou, porque a gente literalmente é irrelevante no Twitter, então... Eu não tenho conta no Twitter, gente. Se um dia vocês verem alguma Lady from Stars, eu sei falar uma Lady from Stars falsa, porque eu não tenho Twitter, eu não uso Twitter. Então, assim, gente, muito obrigada a todo mundo, os twitteiros aí, por fazer o nosso plano de dominação mundial dar certo, mas a gente quer anunciar que a gente vai ter um novo plano de apoiadores pelo Patreon, certo? O Patreon é basicamente para quem está fora no Brasil. Se você está no Brasil, você pode continuar pela Aurelo, que a Aurelo é o lugar mais legal, que lá a gente consegue fazer acesso antecipado, a gente consegue colocar os episódios extras. Então, por enquanto, se você puder nos apoiar pela Aurelo, e se você estiver fora do Brasil, você pode apoiar pelo Patreon. Agora a gente vai contar para vocês quais vão ser os novos planos para os assinantes. A gente tem 4 modalidades com 4 valores diferentes e com benefícios diferentes. Eu vou começar contando sobre a modalidade de nível 1, a modalidade investigador, que é de R$2 mensais e basicamente vai te dar direito a ter acesso a um grupo de Telegram exclusivo, né, dos apoiadores aqui do podcast. E também outra coisa muito legal sobre essa modalidade, assim como todas as outras, é que o seu nome vai ser proferido pelas bocas celestiais minhas e do Thiago no final do episódio, né? Porque com certeza, né, a gente vai agradecer todos os apoiadores. E qual que é o outro plano? E o plano de perito, você paga só R$6 e tem acesso ao grupo do Telegram, você tem o seu nominho divulgado pela gente no final dos episódios, você pode aparecer no episódio do Apenas um Podcast fazendo a vinheta do Atenção. Sabe aquela vinheta que a Marisa faz, Atenção, caso vocês tenham a vinheta do gatilho? Então, você vai poder estar gravando essa vinheta e também tendo acesso antecipado aos episódios. O plano de número 3 é o plano detetive de R$12. Também tem acesso ao grupo no Telegram. Também tem o seu nome, né, dito no final do episódio. Pode também fazer, né, a vinheta do Atenção, que aparece antes do caso. Também tem acesso aos episódios antecipadamente. E também tem acesso a um podcast extra, com gravação ao vivo com os apoiadores. E esse podcast não vai ser apenas ao vivo ali, mas também ficará salvo para os apoiadores que não conseguirem ali acompanhar.
além também de ter acesso a sorteio de livros, caneca, camiseta e qualquer coisa, né, que a gente puder imaginar e que também caber no bolso meu e do Thiago. Mas a gente já adianta que o primeiro sorteio para apoiadores, se tudo der certo e a gente tiver apoiadores, mas eu sei que a gente vai ter, vai ser em janeiro e vai ser do livro Jim Jones, né, que conta o caso, né, do Jim Jones, que foi aquele cara que criou aquela seita de Jonestown, que é um caso mega interessante. Esse livro foi escrito por um autor que eu curto bastante, então tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Se você quiser concorrer ao sorteio dele, pense em adquirir o plano detetive. E além disso, a gente tá pensando para as pessoas desse grupo, elas também, né, vão ter acesso a alguns mimos, como stickers, e a gente quer criar bottoms do nosso programa, né, com alguns desenhos, assim. Eu acho que eu até que mando bem no design, então acho que vai ficar interessante. E o último plano, qual que é? É o Espião do Caos, que ele tem acesso ao grupo de Telegram, ele pode aparecer no episódio fazendo a vinheta da tensão, tem acesso antecipado aos episódios, tem um podcast extra exclusivo, ao vivo e depois editadinho bonitinho, o Mimos para apoiadores, e também você pode aparecer dando um pitaquinho, dando seus 5 centavos como convidado no episódio, porque afinal você vai ouvir antes o episódio. Você ouviu antes o episódio, o que você achou daquele episódio, e aí a gente pede para você dar os 5 centavos e a gente também vai discutir um pouco sobre o que você falou, sobre o que o ouvinte falou. Então você pode fazer isso, dar um pitaco no próprio episódio. Eu sei que muita gente gosta desse momento, então se você sempre imaginou participar desse momento, né, o plano Espião do Caos, né, que a gente acabou esquecendo, ele é de R$20. Você pode participar disso e também vai ajudar a gente a escolher um episódio todos os meses, né? A gente vai fazer enquetes, a gente vai pedir sugestões e os apoiadores dessa faixa vão poder, por isso que a gente colocou o nome de Espião do Caos, né? Porque eles vão estar por dentro de tudo com muita antecedência. Mas se você quiser ajudar a gente de outra forma, temos a opção do Pix misterioso, né? Que você manda o valor que você quiser. É só mandar para o e-mail contato@apenas-um-podcast@gmail.com, igual o Tarlisson Lima Costa fez, aonde ele deixou a mensagem: oi, Leite, sei que é pouco, mas eu amo seu podcast, te acompanho há 3 meses e já amo você. Beijão e um emoji de beijinho. Eu falei isso antes, gente, porque não tem essa de, é pouco. Porque como a gente falou, a gente sempre guarda esses valores, porque de pouquinho em pouquinho, de montão em montão, a gente consegue ter pelo menos ali um fundinho pra conseguir investir em um cabo aqui, outro lá. A gente sempre dá o exemplo do cabo, porque cabo é um negócio muito frágil, mas o nosso principal objetivo com os planos de assinatura é trazer uma melhor qualidade para o nosso podcast e, além disso, né, quem sabe realizar o nosso sonho de criar um estúdio. Então, se você quer chegar junto com a gente nesse plano, considere ser um apoiador ou então, quem sabe, mandar um Pix misterioso. Tudo será muito bem-vindo. E se você não consegue fazer nenhuma das duas coisas, ajude a gente compartilhando o podcast, comentando, dando 5 estrelas, fazendo toda aquela coisa que a gente sempre fala. E eu acho que a gente já falou demais, né? Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Uma cidade vive com medo entre as montanhas do estado do Rio. 2 irmãos que já mataram 14 pessoas estão escondidos em algum ponto da mata que cerca a tranquila Nova Friburgo. Os crimes têm detalhes bárbaros. A população se arma e fala em vingança. Pode caber perfeitamente a ideia de se tratar de uma loucura a 2. Um dos irmãos ser um psicótico muito grave e o outro irmão ser alguém que tem um retardamento de inteligência e que acompanha todo aquele delírio que o irmão elabora para ele. Muito bem, na década de 90, 2 homens transformaram a paz de uma comunidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, em pavor e medo. Conhecidos como os Irmãos Necrófilos, eles mataram 8 pessoas. Um lugar tranquilo que proporciona belas imagens como é a vida no campo, teve a rotina transformada na década de 90. Moradores de Janela das Andorinhas, área rural de Nova Friburgo, na Serra Fluminense, os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, na época com 19 e 21 anos, tornaram-se conhecidos depois de matar 6 mulheres, um homem e uma criança. Segundo o delegado da época, que estava à frente das investigações, as mortes que mais impressionaram foram a de uma mulher grávida e o filho dela de 9 anos.
às vezes até evisceração, ou seja, abrir o ventre, retirar as vísceras, como foi o caso com uma determinada senhora grávida, em que até o feto ficou exposto. Foi uma situação realmente muito chocante. E, de modo especial, a relação sexual que eles mantinham com o cadáver, que às vezes até não era cadáver, às vezes ainda estava viva, mas independente disso, um deles mantinha relação com o cadáver. Os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira tinham entre 19 e 20 anos de idade, quando literalmente aterrorizaram a cidade de Nova Friburgo, que fica localizada no estado do Rio de Janeiro, que na época, né, não sabemos como está hoje em dia, mas é considerado uma região tranquila e também uma região ali mais de zona rural. Os crimes aconteceram entre 1991 e 1995 e a gente já vai adiantar o fato que os irmãos fizeram 8 vítimas fatais de uma forma extremamente brutal, porque, como a gente mencionou literalmente lá no começo do episódio, eles ficaram conhecidos como irmãos necrófilos, não à toa, porque eles praticavam necrofilia com os corpos, mas também vocês podem encontrar em alguns lugares que referem a eles como irmãos de Nova Friburgo. Afinal, né, como vocês puderam perceber, foi lá onde os crimes aconteceram. E também tem uma grande questão que Nova Friburgo é meio que considerado uma cidade de bom desenvolvimento, sabe? Tem um desenvolvimento de IDH muito alto. Para você ter mais ou menos uma ideia, o índice de desenvolvimento municipal dela era 0,5 em 1991 e agora já está em 0,75. Então é uma cidade que teve um crescimento elevado, já estava tendo uma qualidade de vida aumentada e é meio que conhecido como uma cidade de gente imigrante, sabe? De suíço, alemão, uma coisa assim. Então é considerado, sabe aquela cidade tipo de Santa Catarina, assim, que a galera dá uma cultuada porque, e alemães e não sei o quê. Então é a mesma coisa. Falou Santa Catarina, mas Gramado vibes, sabe? Mas assim, eles moravam e os crimes deles aconteceram em uma área de mais ou menos 300 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Então, assim, eles realmente moravam num lado bem rural da região e também eles tinham conhecimento daquela região de mata muito grande. A gente já vai entrar em detalhes sobre isso, né? E como vocês puderam ver, era uma região muito grande. Eu não consigo nem imaginar o que são 300 mil metros quadrados. Então, os crimes, assim, eles compreenderam 3 grandes áreas, 2 municípios, que foi o município de Nova Friburgo e também o município de Sumidouro. Mas também compreenderam ali uma área distrital que faz parte de Nova Friburgo, que se chama Rio Grandina. Como vocês sabem, quando a gente começa podcasts, assim, sobre serial killers, criminosos, assim, a gente normalmente traz informações sobre a história de vida deles, infância e por aí vai. Porém, né, Thiago, a gente não tem muitas informações, né? O que a gente sabe a respeito de tudo isso? O que a gente sabe é que eles viviam em uma família muito pobre, uma família paupérrima, quase que miserável. O pai dele era um alcoólatra que agredia a mãe constantemente. Então, eles eram obrigados a trabalhar desde a infância para trazer algum sustento para casa. E, além disso, o pai dele obrigavam eles a passarem as noites nas matas. Tipo, ele falava, saiam daqui, eu não quero vocês aqui. E aí o que acontecia é que a mãe dele acabava com pena jogando comida pela janela para eles terem alguma coisa do que comer. Então meio que eles vão tendo que se embrenhar na mata para conseguir comer, para conseguir dormir, sabe? Para conseguir literalmente viver. E vai ser justamente por conta dessas coisas que aconteceram na infância dos dois que vai fazer com que eles conhecessem toda aquela região como ninguém, sabe? Então eles sabiam tudo. Eles sabiam como sobreviver, eles sabiam como andar por lá e essa informação vai ser muito importante, né, quando a gente chegar no caso. A polícia militar tem a força, mas os 2 irmãos têm a experiência. Desde pequenos, Ibrahim e Henrique eram obrigados a fugir de casa para escapar das surras do pai, que chegava sempre bêbado. Segundo os vizinhos, eles passavam várias semanas escondidos na floresta, nessa região montanhosa, 30 mil vezes maior do que um campo de futebol. Um lugar que eles conhecem como ninguém. Aqui é mais difícil caçar do que se esconder.
fato. Mas, além desses relatos da família, a gente também encontrou alguns relatos de pessoas que moravam ali nas redondezas e que conheciam os meninos ali. E, basicamente, todos eles falavam, né, que o Ibrahim, ele causava muito medo, assim, neles. Principalmente porque ele costumava matar animais. E, inclusive, de acordo com esses vizinhos, né, moradores ali da região, tem pessoas que afirmam terem visto o Ibrahim não só matando esses animais, mas também tendo relações sexuais com as carcaças desses animais. E, tipo assim, pensar que isso aconteceu na infância, e o pior de tudo é que eu não duvido desses relatos. Eu realmente imagino que isso pode ter acontecido, sabe? Eu não acho que é coisa de vizinho, sabe? Sim, porque como a gente sempre fala, essas pequenas parafilias começam com os animais. Em muitos casos que a gente trouxe aqui, isso já é meio que uma coisa que vai acontecendo. Tem aquela velha frase que muita gente fala, né? Se a pessoa não gosta de animais, eu também não confio nela. Mas, tendo mais informações sobre eles, ambos não sabiam ler e nem escrever. E, além disso, eles nunca chegaram aí ao centro da cidade. Então, eles literalmente viviam, assim, numa zona de mata, numa zona rural. Então, eles não tinham muito, assim, conhecimento sobre urbanização, sobre vida na cidade, esse tipo de coisa, né? Eles não estavam acostumados com isso. Mas agora a gente vai pular para o ano de 1991, mais precisamente no dia 15 de fevereiro, porque foi justamente nessa data que aconteceu o primeiro crime. Na verdade, esse primeiro crime foi cometido pelo Ibrahim, mas que vai trazer todas as consequências para os demais crimes. O que acontece é que na região de Rio Grandina, uma jovem de 21 anos, que era Eliana Macedo Xavier, foi encontrada morta. Ela foi estrangulada por um fio de arame e o corpo dela, infelizmente, tinha sido alvo também de abusos, né? No caso, a perícia conseguiu constatar que o que ocorreu lá, né, foi um caso de necrofilia, né? O corpo dela foi abusado pós-morte. Além disso, ao lado do corpo dela havia alguns objetos pessoais, né, como uma cruz preta e também a sua certidão de nascimento. 7 meses depois, outro crime abala a cidade e a comunidade rural de Nova Friburgo, que é uma estudante, a Norma Cláudia de Araújo, de apenas 11 anos. Ela é encontrada nas mesmas condições que estava a Eliana. E aí as suspeitas caíram sobre os irmãos Oliveiras, que na delegacia meio que o Ibrahim ele admite que fez tudo sozinho, que ele era o único culpado. E o que acontece durante o depoimento do Ibrahim, Marisa? Durante o seu depoimento, o Ibrahim fala que não gostava de pessoas negras. A maioria das vítimas deles foram pessoas negras. Toda vez que eu chego nessa informação, as pessoas bugam, né? Porque o Ibrahim e o Henrique, eles eram negros. Então, tipo assim... Mas assim, né? Nisso, né, por ele ter 16 anos, na época ele foi condenado a ir para aqueles internatos, né, para jovens que cometem crimes e por aí vai. E ele ficou internado no Instituto Padre Rafael, que fica na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, até ele completar 18 anos de idade. Nisso, uma das assistentes sociais que lidou ali com o Ibrahim nessa época foi a Rosa Maria de Oliveira Tostes, que deu essa fala dela na reportagem que ela deu para o jornal A Voz da Serra, e isso que ela disse foi a respeito da libertação dele, né, que ele ficou 2 anos nesse instituto, e o que ela disse sobre ele ser libertado foi o seguinte: ele não é mais o mesmo, seu olhar é frio, não é mais o menino doente da roça, o Bronco, ele aprendeu o que não devia e vamos ter muita dor de cabeça. É aquilo que a gente sempre fala, né, Thiago, a gente já lidou aqui com casos de criminosos, né, que começam como menores infratores que, entre aspas, né, não é o caso do Ibrahim, né, cometeram delitos como roubo e tal. Acho que o Charles Manson foi assim. Ele foi preso inicialmente ali com 13 anos porque ele cometia roubos. E na cadeia ele acabou tendo contato com meninos que cometeram crimes considerados mais graves, né? De assassinato, de abuso sexual. Tipo, não é uma cadeia, porque é tipo um instituto casa, que teoricamente seria para ressocializar esse jovem para a sociedade, para que ele não cometesse mais isso. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim que funciona. É porque, infelizmente, né, que isso é uma coisa que eu sei que muitas pessoas criticam, é que nesses locais não existe separação de acordo com o tipo de delito. Porque, como a gente mencionou, né, uma coisa, sei lá, é você roubar, a outra coisa é matar e estuprar. E deixar essas pessoas juntas, às vezes a pessoa que já tem uma tendência ali, acaba aprendendo técnicas, literalmente. E foi o que aconteceu com o Ed Kemper, né? Porque o Ed Kemper, ele foi preso inicialmente aos 16 anos por matar os avós,
Mas se eu não me engano, ele mesmo fala isso, que até então nunca tinha passado pela cabeça dele a ideia do estupro. Mas quando ele ficou preso com meninos que tinham cometido o crime de estupro e esses meninos começam a contar as histórias, é aí sim que ele começa a fantasiar com isso. E, infelizmente, quando ele foi solto, ele cometeu mais crimes e esses crimes passaram a ser crimes sexuais. Então, se a gente for ver e olhar outros casos, a gente sabe que, infelizmente, isso é uma coisa que acontece, né? E foi o que aconteceu no caso do Ibrahim. Então, em 1994, ele volta a morar com a família dele e ele foi recebido, né, pelos familiares com muito medo. Principalmente uma das irmãs dele, né, que se chamava Maria, porque ela já havia sofrido violência sexual dos 2 irmãos. E assim, acontece que 5 meses depois os ataques voltaram. Dessa vez eles agiam meio que em conjunto. E o modus operandi, eles atacavam mulheres negras, quase sempre na parte da tarde, em regiões muito afastadas e próximos às matas. Então, é um lugar que eles tinham fácil acesso, que não tinha muitas pessoas próximas, e aí eles sempre acabavam usando como arma do crime arames, foices, e eles evitavam machucar os corpos das vítimas do pescoço para baixo. Afinal, eles queriam preservar para ter os atos necrófilos deles. E além disso, né, eles costumavam levar itens pessoais das vítimas, troféus, que é um termo mesmo utilizado, porque na cabeça deles aquilo é um troféu que eles conseguiram realizar uma vítima, e não só isso, para eles é como se fosse uma lembrança. Muitos assassinos em série e outros tipos de criminosos acabam, né, guardando algum item pessoal da vítima, justamente porque quando eles olham aquele item, muitas vezes eles sentem novamente o prazer e a adrenalina que eles sentiram ao realizar aquele crime, né? E no caso, os irmãos também faziam isso. Com o passar do tempo, os irmãos acabam abandonando a casa da família e eles literalmente passam a morar nas matas, onde eles se alimentavam de frutas e até mesmo carne, mas eles costumavam comer essa carne crua justamente para não fazer fumaça, e eles moravam ali nas grutas que tinham na região, né? E justamente eles não queriam fazer fumaça porque eles já estavam sendo procurados, porque o modus operandi era muito parecido, a polícia já imaginou que fosse eles já notaram que eles estavam sendo procurados pela polícia, então aí começou a ter uma revolta. A população fica muito brava e começa a descontar na família, e a família, por segurança, ela sai do município de Nova Friburgo para ir para outro município para tentar fugir desses, disso que ela estava sofrendo, sabe? Porque, efetivamente as pessoas começavam a meio que culpar a família do que eles estavam fazendo. No dia 1º de abril de 1995, o Ibrahim e o Henrique mataram a própria tia, que se chamava Vera Lúcia Damasceno. Eles assassinaram ela a facadas e as pessoas suspeitam, notem que a gente usou a palavra suspeitam, que ela, né, com um pouco de dó daquela situação, ela não entendia muito bem por que eles estavam morando na mata, né? E como vocês sabem, eles já sofriam esse tipo de punição. Ela aparentemente levava comida para eles nas matas, né? Se o pessoal da comunidade chegar antes da polícia, eu creio que eles devem ser mortos. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. É melhor rematar mesmo. Como vocês puderam perceber, o pânico na população que morava ali naquela região era gigantesco. As aulas foram suspensas e a população começou a se armar porque todos tinham medo de ser a próxima vítima dos irmãos. Pelo menos 30 famílias de agricultores já abandonaram as lavouras e as casas no interior de Nova Friburgo. Até o dono da única serraria da redondeza fugiu daqui com medo dos irmãos assassinos. Quem ficou só anda armado, principalmente as mulheres. Esta dona de casa carrega o revólver na cintura para se defender. Nesta casa, mãe e filha só saem acompanhadas de um dos homens da família armado de espingarda. Meu filho, a gente reza, pede a Deus, para Deus ter misericórdia, a gente tem o maior medo. Quando eu não estou, meu irmão está, ou tem um senhor que está aí, sempre fica alguém com ela. A Prefeitura de Nova Friburgo resolveu oferecer um prêmio de R$5.000 pela captura dos irmãos assassinos. Mas os moradores da região mostram que não estão interessados no dinheiro.
A maioria quer mesmo vingança. Inclusive, na época, né, as mulheres eram aconselhadas a não andarem sozinhas, então, depois de um certo horário, praticamente não tinha nenhuma mulher andando sozinha na rua, ou se tinha, sempre estava acompanhada de um homem, né, pai, namorado, tio, alguém ali para servir pelo menos minimamente de proteção para elas, porque, cara, a situação foi literalmente de pânico, e eu acho também, né, Thiago, como em outros casos, né, que a gente já mencionou aqui, como, por exemplo, o caso do Maníaco da Cruz, a polícia, na época, né, não tava 100% preparada, embora, na minha opinião, o caso do Maníaco da Cruz, a investigação tenha sido ok, tenha sido boa, na minha opinião, né, porque eles tiveram ideias ali que eram incomuns pra época, mas, né, a população ali de cidade pequena, não, né, você entende o que eu quero dizer? Eles não estavam... Isso, eles não estavam nem preparados, eles não estavam acreditando que o 11º Batalhão de Nova Friburgo estava fazendo tudo para achar os irmãos. Como a polícia não estava tendo sucesso, o secretário de Segurança Pública do Rio, o general da reserva Newton Cerqueira, e o então governador de estado, Marcelo Alencar, eles decidiram acionar o BOPE para ajudar a polícia local a capturar os assassinos. E aí então o BOPE foi chamado. Para tentar evitar um linchamento, a Polícia Militar do Rio destacou quase 300 homens do Batalhão de Operações Especiais para caçar os irmãos assassinos. Com roupas camufladas ou disfarçados de agricultores, eles se embrenharam na floresta, dispostos a prender ou, se for preciso, enfrentar os dois. Acho também, né, que vale ressaltar, né, que a polícia local também não tinha nem recursos para fazer essa investigação, né? Acho que isso é uma coisa importante também da gente ressaltar. Mas com a entrada do BOPE, acontece uma série de polêmicas relacionadas a racismo, que acabaram não agradando em nada a população que já temia muito aquele caso. Por quê? O que acontece, né, que basicamente, né, acontecem vários casos de racismo puro, aonde, né, policiais do BOPE atacavam qualquer homem que fosse negro, basicamente, porque eles sabiam que os dois irmãos eram negros, então qualquer homem negro andando sozinho na rua era atacado pela polícia do BOPE, né, que quem conhece muito bem sabe que eles não são uma polícia muito delicada, né. E também são uma polícia que não é preparada para estar nesse tipo de situação, porque a polícia do BOPE, ela não é preparada para estar em mata, ela é mais especificamente para estar em lugares urbanos, sabe? Ela não está preparada para se adentrar a mata e etc. Então, essa também foi uma das dificuldades, porque a população via que o BOPE não estava também conseguindo solucionar. Eles viam os nervosismos dos policiais e isso não ajudava de nada. Só para esclarecer o que é o BOPE, significa Batalhão de Operações Policiais Especiais. De acordo com o próprio site da Brigada Militar, que é um site oficial, diz: qual é a função do BOPE? Compete ao BOPE a aplicação de alternativas táticas para a resolução de situações de gerenciamento de crise, como a ocorrência com tomada de reféns através da negociação e, em último caso, a ação de atiradores de elite. Então, em tese, a função do BOPE é essa. E vocês conseguem imaginar que não era muito bem o que estava sendo necessário para aquele caso. Então, segundo o próprio Celso Novaes, numa matéria da BBC Brasil, ele falou assim, palavras dele: fomos treinados para combater bandidos em favela e não na floresta. Não recebemos treinamento de guerrilha rural. Reclamou ele. Além do conhecimento profundo dos irmãos sobre aquela região, né, como a gente mencionou, eles conheciam tudo muito bem, eles tinham técnicas para fugir dos cães farejadores que também foram utilizados nessa investigação, que era simplesmente passar o sangue das próprias vítimas no corpo, justamente para tentar encobrir o cheiro deles, né, e dificultar ali a atuação dos cães farejadores. E uma coisa, gente, muito triste, que eu tenho raiva e faço questão de lembrar aqui para vocês que é crime, é que muitas pessoas passavam trote na polícia, gente. Imagina, o caso já estava sendo difícil pra caramba de investigar. Pessoas estavam perdendo as vidas e ainda assim tinha pessoas assim que eu acho que faz eco na cabeça que fazia trote na polícia. E novamente, né, o coronel PM Celso Novaes disse: às vezes, dar ouvidos à população atrapalha um bocado. Acredita que na época o pessoal passava trote para a polícia? Pois é, diziam que tinham visto os irmãos passeando de carro pela cidade e os dois nem sequer sabiam dirigir. Então, gente, cara, é foda. Eu acho que nenhum dos nossos ouvintes deve fazer isso, mas é bem importante a gente ressaltar. É crime e atrapalha a investigação.
Tipo, são recursos finitos, gente. Não tem recurso infinito. Esse é um recurso finito. Você tá lá atrapalhando, que poderia ser uma dica. Às vezes o telefone tá ocupado e a pessoa não liga, ou deixa para ligar outra hora, ou sabe? O que tem de investigação que a gente tem, descobre lá que tinha uma testemunha-chave que, sei lá, por algum motivo não conseguiu e não falou. Isso pode ser um motivo, sabe? É absurdo. Você não faz isso. É crime e, cara, tem que ser punido quem faz isso. De verdade, eu não tenho pena nenhuma de punição contra isso, porque é um negócio muito sério. Você está atrapalhando uma investigação criminal. Inclusive, eu acho que as punições tinham que ser mais pesadas em relação a isso, né? Mas agora, né, gente, voltando aos casos, no dia 17 de maio, infelizmente, a lavradora Odete de Carvalho, de 56 anos, foi morta a golpe de foices e estuprada dentro da sua própria casa. Pouco tempo depois, em julho, a Yara Moraes Orleanas, de 67 anos, também foi morta dentro da sua própria casa. O corpo dela foi encontrado na cozinha. Ela foi enforcada com a própria saia e também foi abusada. A população lá já estava meio descontente. E o que acontece? Ela começa a se armar. Em agosto, Ibrahim ele vai ser baleado por um grupo de homens em uma patrulha perto de uma usina, mas ele conseguiu fugir e ele, como ele tinha esse meio que expertise na mata, ele tinha essa habilidade na mata, ele consegue camuflar os seus rastros e não conseguem achar ele na floresta. Ou por mais que ele estivesse sangrando, eles não conseguem achar ele na floresta. E aí vai ter o último e que todos falam que foi o mais cruel de todos. Tipo assim, é muito pesado. Todos os crimes anteriores foram muito pesados, mas esse teve um requinte de crueldade que até os investigadores ficaram chocados. O último ataque cometido pelos irmãos foi contra uma família, onde eles assassinaram o filho de 9 anos e também a mãe desse menino, que estava grávida de 7 meses. Segundo a polícia, o último crime foi há 2 semanas. As vítimas moravam nesta casa a 200 metros da estrada. Os 2 irmãos arrombaram a porta dos fundos logo depois do meio-dia e agarraram a dona da casa. O filho de 9 anos tentou defender a mãe e foi morto a pauladas. Quando o marido chegou em casa no fim da tarde, descobriu que a mulher tinha sido arrastada pelos cabelos para cima desse morro. Lá ela foi morta e depois o corpo foi violentado. A mulher estava grávida de 7 meses. Quem conseguiu escapar dessa loucura nem gosta de lembrar. A estudante Márcia Cristina de Mello, de 15 anos, deu um tiro de revólver contra a porta que os assassinos tentavam arrombar. Ela e a irmã menor estavam sozinhas em casa. Se não fosse essa arma, não teria matado a gente. No momento, então, o caso começou a ganhar projeção nacional e atenção de todo o Brasil. Havia, inclusive, um prêmio de cerca de R$5.000 para quem tivesse qualquer informação que levasse à prisão dos irmãos. Ao todo, eram 200 soldados do BOPE, além de cães farejadores que atuavam, que tentavam investigar e descobrir qualquer coisa sobre o paradeiro dos irmãos o mais rápido possível. Até chegar o dia 16 de dezembro, quando um lavrador acabou avistando o Ibrahim e imediatamente notificou ao BOPE. Inclusive, o Ibrahim tentou atacar o homem, porém ele acabou sendo surpreendido e levou 5 tiros. Pasmem, de alguma forma ele conseguiu fugir, então ele corre novamente para dentro da mata, porém ele acaba morrendo, né? Afinal, foram 5 tiros. E, cara, gente, esse daqui é, tipo, literalmente... Quando eu fui montar esse roteiro desse caso pela primeira vez, eu tava lendo e chocada, igual eu imagino que vocês devam estar. Aí, do nada, chegou essa informação que eu fiquei ok, que foi, né, que quando ele foi encontrado morto, né, eles obviamente tinham que retirar o corpo dali e tal, eles descobriram que ele tava usando uma calcinha rosa e ele também tava com o corpo completamente depilado. E assim, gente, mesmo com a morte do Ibrahim, a população continuou revoltosa, afinal o Henrique ainda estava solto, mas também porque eles não acreditavam que de fato a polícia tinha matado o Ibrahim e tal, tanto que na época, né, as pessoas chegavam a falar que elas queriam ver o corpo, que elas queriam ter certeza. Se eu não me engano, teve até uma treta que eles tentaram ou atacar a delegacia ou tentar atacar
buscar o carro onde o corpo estava sendo transportado, porque as pessoas queriam ver e queriam ter certeza que ele tinha morrido. Mas, de qualquer forma, né, gente, isso aconteceu mesmo, ele foi morto nessa ação. E também ele acabou sendo enterrado como indigente, porque ninguém da família compareceu, né, pra reconhecer o corpo, né? Então, ele acabou sendo enterrado como indigente. Vale lembrar que, como a gente disse, a família dos irmãos sofreram diversas ameaças da população e eles tiveram que se mudar para que eles pudessem, né, continuar com a vida deles. E o Henrique, o que aconteceu com ele? Meses depois, o Henrique ele acaba se entregando à justiça no dia 17 de julho de 1996. Então, esse caso durou por basicamente um ano, né? Ele ficou por muito tempo e eu vou dizer que isso para os policiais foi muito difícil, porque a população estava em estado de alerta, como vocês já devem ter ouvido nos áudios jornalísticos aí, a população estava pegando em arma, toda vez a população estava meio que em estado de alerta, em estado de pânico, os policiais não conseguiam achar os dois, e aí depois mataram um, mas meio que ficou essa dúvida, putz, será que ele morreu mesmo? Será que não pegaram o cara errado? Coisa do gênero. E aí, quando o Henrique se entrega, a polícia fica mais tranquila e no dia 1º de setembro o Henrique ele enfrentou o tribunal do júri. Ele disse ser inocente, porque ele acabava alegando que só foi o Ibrahim que tinha feito aquilo e etc, que ele meio que estava como um cúmplice. Só que, mesmo assim, ele vai ser condenado a 34 anos de prisão. Bom, vocês devem estar pensando o que aconteceu com o Henrique. Então, essa parte que a gente vai ler, a gente encontrou no site da BBC, que foi um dos poucos lugares que a gente conseguiu achar algum tipo de informação sobre ele, então a nossa fonte é essa. Então, assim, segundo os jornais da época, se apresentou a promotora responsável pelo caso, então ele se entregou para a polícia. No caso, a promotora era a Elizabeth Carneiro de Lima. Ele se apresentou a ela, né, se entregou à justiça no dia 17 de junho de 1996, alegando inocência. Ele dizia que ele só acompanhava o irmão dele e que, basicamente, quem cometia os crimes era o Ibrahim. Ele se apresentou bastante debilitado e contou à promotora que sobreviveu na roça comendo milho, banana e tomate, entre outros alimentos que saqueava de sítios ou colhia nas lavouras ali da região. Ele acabou sendo levado a julgamento por júri popular no dia 1º de setembro de 2000 e foi condenado a 34 anos de prisão. Se eu não me engano, esse Prado aqui que fala aqui é um historiador. Segundo o cineasta Marcos Prado, que foi diretor do filme Macabro, que conta um pouco sobre a história do filme, né? Esse filme ele é de 2019, né? Então, segundo o diretor do filme, ele fala: o Henrique foi solto há uns 6 anos, mas acabou se metendo com traficantes e quando saiu, tentou entrar no presídio com drogas e foi preso novamente, condenado a 7 anos, cumpre pena em Maricá, que é um município lá do Rio de Janeiro. Então, gente, revirando literalmente a internet, eu não consegui achar grandes informações sobre o Henrique. Mas tudo indica que ele foi solto, mas ele acabou sendo preso logo em seguida por essa questão de drogas. E desde então ele permanece preso. Vamos para o momento 5 centavos. Marisa, o que você achou disso? Não sei nem muito bem o que falar a respeito de todo esse caso. Eu acho que ele é chocante. E, inclusive, né, eu participei de um episódio do podcast do Investigação Criminal, que eles me entrevistaram, né? E me perguntaram dos casos brasileiros qual que mais me chocava. E eu mencionei o caso dos irmãos necrófilos. E eu cheguei a comentar com a Carla Albuquerque que eu ficava chocada porque, na minha opinião, esse caso não é tão conhecido. Tipo, tem o filme até, né, o Macabro, que a gente falou. Que também não é muito conhecido. Que também não é muito conhecido e eu fico surpresa. Por que que esse caso não é tão comentado assim na mídia de forma geral, igual outros casos que a gente sempre vê, que tá sempre aí na mídia. Eu tenho a inferência aqui porque ele é muito gore. E também outra coisa, infelizmente, a área rural no Brasil é tratado com
total desprestígio pela mídia brasileira. Eu tenho essas duas, digamos, grandes hipóteses. A primeira, porque é um caso muito gore, que, tipo assim, sabe, não cabe muito você ficar trazendo, fazendo retrospectiva e etc, sabe, porque acaba trazendo muita raiva das pessoas, não sei. E segundo, que eu acho que a área rural do Brasil, a mídia trata com tamanho desprestígio que eu acho que é meio que isso, sabe? Mas às vezes eu penso até na questão não só da grande mídia, mas também de mídias menores, assim, tipo criadores de conteúdo, sabe? Não é um caso muito falado, porque se a gente for pensar, tem o caso brasileiro do Gabriel Khan, que também é um caso que a gente nunca trouxe pro podcast, mas é um caso brasileiro de extrema violência. E eu, por exemplo, tenho a questão do gore intenso nesse caso, e é um caso que eu vejo mais os produtores de conteúdo falando sobre, né, o pessoal que faz conteúdo de crimes reais. Mas, de qualquer forma, tudo que eu tenho a dizer sobre esse caso é que ele é extremamente chocante. Eu acho também que é aquele caso que traz reflexões, que a gente pensa sobre o ocorrido e toda a situação, né, da investigação e por aí vai. Mas é um caso chocante, eu não tenho muito o que falar. Foi violência extrema, sabe? Principalmente o último caso, que eu acho que a gente acabou até esquecendo de falar, que, se eu não me engano, o filho, né, de 9 anos, que também foi assassinado, quando o pai chegou em casa, o filho ainda estava com vida e ele tentou transportar o filho para o hospital dentro do carro que a família tinha, porém, infelizmente, o filho acabou não resistindo. Então, assim, foi toda uma história muito triste, muito pesada, e que, sinceramente, me dá agonia, assim, contar essa história e, enfim... Tem mais algum pensamento a adicionar? A única coisa que eu tenho a adicionar é que, nesse caso da mulher grávida, eu acho que foi, assim, o mais pesado, mais brutal, porque dizem os investigadores, até, vocês já devem ter ouvido o áudio, tipo, a mulher foi tão eviscerada que até o feto saiu para fora, assim. Diz que teve uma violência muito maior, porque, pelo que dizem, o filho de 9 anos tentou defender a mãe. Então, eles meteram a paulada mesmo no moleque. Cara, eu sei lá. E uma coisa, eu vou deixar uma última indagação. Qual seria a polícia indicada para esse caso? Seria uma polícia civil, um treinamento em mata? Tipo, polícia que é treinada para fazer, sei lá, resgate, algumas coisas assim? Se você sabe, responde aí na caixinha de comentário, porque eu efetivamente não sei. Eu queria saber. Fiquei procurando, mas diz que foi o BOPE, mas o BOPE não tinha o treinamento necessário ou esperado. Então eu fiquei pensando no Exército, mas não faz muito sentido o Exército ser chamado, porque não é uma questão de segurança nacional, nem nada disso. Então eu fiquei pensando qual seria a força adequada, tipo a força militar ou força civil adequada para investigar esse caso. Gente, o caso fica por aqui, termina de uma forma que deixa nosso paladar assim meio amargo, mas como é tradição relativamente nova, né, e eu sei que é uma coisa que vocês geram expectativa, a gente vai ler os comentários que foram deixados no nosso último episódio, que foi o caso do Timothy McVeigh. A Denise Pérez comentou: eu trabalho escutando vocês. Tudo começou com a Marisa, maravilhosa no TikTok, aí maratonei vocês por aqui. O jeito de contar os casos é leve e respeitoso. Um dos meus podcasts favoritos, um coraçãozinho vermelho. Denise, muito obrigada. Eu sempre fico muito feliz quando as pessoas falam que a gente é respeitoso. Na minha opinião, é um dos melhores elogios que a gente pode receber. Não sei se o Thiago vai concordar, mas, sei lá, deixa o meu coração quentinho, porque eu penso, tipo, tá, eu tô indo pelo caminho certo e que eu julgo o correto, que é tratar casos criminais com o máximo de respeito possível. Sabe aquela coisa de missão, visão e valor? Desde quando a gente começou o podcast, foi uma das coisas que a gente quis bater, porque eu acho que uma moça no Instagram, eu acho que é a Marianne Kruger, que ela sempre fala uma coisa: a desinformação já tá na internet. Então eu lembro que uma das coisas que fez a gente querer ter um podcast caso criminal é que na época lá, acho que 2021, quando a gente começou o podcast, tinha muito absurdo sendo falado, tanto em podcast quanto no mundo de caso criminal no TikTok. Então a gente tava realmente irritado com isso, e a gente começou com isso, e realmente é um dos melhores elogios possíveis. E a Mia também comentou: maravilhosos.
sempre entregando tudo. Ah, muito obrigado. É sempre difícil fazer alguns roteiros, né? Isso. O próximo comentário foi do usuário I am the Queen. Desculpa, buguei, eu não sabia qual que seria o termo correto de eu utilizar. I am the Queen comentou: episódio perfeito. Agradeço muito a Lady por me apresentar a esse mundo. Vocês são demais, amo vocês. Obrigada, I am the Queen. Nós amamos você também. Obrigada pelo comentário. E a Lili SNT falou: eu assisto quase sempre lavando louça e me arrumando. Então, o podcast servindo para lavar toda a louça da rapaziada. Já a Juliana Gavetti comentou: fala do 11 de setembro, sim, por favor. No último episódio a gente perguntou se vocês queriam um episódio sobre o 11 de setembro. E pelo que eu tô vendo aqui na caixinha, o pessoal quer. E a Lígia Okamura falou: moro no Japão e escuto vocês trabalhando. Quero esse caso do youtuber pra hoje. Você sabe qual caso é esse, Marisa? Você que é mais inteirado no mundo do... Não, foi aquele caso que você comentou, que eu falei que eu não conhecia no último episódio. Não sei se você vai lembrar, eu falei, caramba. Nossa, nem eu tô lembrando, desculpa, mas às vezes eu sou meio Dory, assim, eu não tenho muita memória. Então depois você ouve de novo o episódio e você lembra. Já a Gabriela Cater comentou: muito obrigada por mais um ótimo episódio. Começo minhas manhãs já grata por não ter nascido estadunidense. Eu sou fangirl do SUS, então assim, concordo, Gabriela. Vamos lá, a Tam, ela comentou: dando uma pausa em lavar a louça para comentar, kkkk, excelente episódio, nunca ouvi falar desse caso, beijos, coraçãozinho. Realmente, esse é um caso que a gente viu que a galera teve bastante interesse e não é um caso muito comentado, efetivamente. Pelo menos aqui no Brasil é uma coisa assim que as pessoas conhecem bem pouco, né? Já a Poliana Soares, ADM, acho que é esse o nome, é ADM mesmo? Acho que é. Ela comentou: oi, amo o podcast, traga um episódio sobre o 11 de setembro, por favor. Olha, gente, a Poliana e a Juliana pediram, e mais pessoas, né, que eu tenho certeza que devem ter pensado, nossa, gostaria de um episódio sobre esse assunto. Pode deixar que a gente vai tentar trazer ele em breve. Queria agradecer absolutamente todo mundo que comentou na caixinha. A gente adora ler esses comentários e também eles são muito importantes, né? Para ter o feedback de vocês e também para dar aquele help no engajamento. Então, muito obrigada. E se você quer que a gente leia o seu comentário, leia a sua opinião e tal, deixa aí na caixinha do Spotify, deixa aí seu comentário que a gente vai adorar lê-lo aqui no final do episódio. E se for uma crítica, por favor, gente, por favor, digam pra gente o que tava, qual é a crítica. Tipo, a gente recebeu uma crítica no episódio da Suzane von Richthofen dizendo que tinha muitas informações erradas e a gente quer saber quais são essas informações para a gente conseguir ver o que a gente pode melhorar, porque a gente não é o dono da razão, a gente quer melhorar, mas fica muito difícil quando a pessoa falou: vocês são uns bobos, ou informações erradas. Tipo, quais informações? Então, é isso. Pesquisar casos criminais, gente, é uma coisa muito difícil. É difícil. Eu tenho a impressão que pesquisar caso brasileiro é ainda mais difícil, porque tem menos locais, assim, que propagam, que falam do caso, assim, de forma, como é que eu posso dizer, organizada e que tem a história completa. Então, muitas vezes, quando a gente vai montar um roteiro de caso brasileiro, a gente tem que fazer ele meio picado. Então, pode ser realmente que tenha alguma informação errada, pode ser mesmo que tenha alguma informação incompleta, né? Inclusive, teve até uma pessoa que de forma muito respeitosa corrigiu um podcast lá atrás nosso, do Andrei Ticatilho, e ela não só falou, né, que a gente tinha dado uma informação incompleta, né, errada, como também ela explicou o que tinha acontecido, né? Então é isso, né, gente? Se tiver alguma informação errada, fala que a gente não vai conseguir adivinhar. Embora, né, gente, vale lembrar que esse caso da Suzane von Richthofen a gente pegou principalmente o que foi dito pela polícia, né? Mas pode ser realmente que alguma coisa tenha faltado aqui, outra ali, e tá tudo bem. A gente não é o dono da razão. Inclusive, o que você falou tá exatamente correto, porque o podcast de hoje, dos Irmãos Necrófilos, se você for olhar e digitar Fantástico 1995, vai aparecer a matéria que a gente usou, e nessa matéria que a gente usou, eles falavam que os Irmãos Necrófilos tinham 14 vítimas, e aí algumas vezes falavam que usaram 300 pessoas na operação, daí você vai ver de hoje em dia, eles falam que usam 200, daí outras informações dizem que usou 250, então tipo, às vezes você não tem número, e não tem como a gente, podcast, fazer o fact-checking daquela época, a gente
gente teria que, teoricamente, ter acesso aos jornais, ver o que eles falaram e etc. Infelizmente, a gente não tem tempo para isso. Nem a questão de tempo, a questão é que é confuso muitas coisas, né? A gente já contou mais de um caso criminal aqui que a gente falou, a gente não tem certeza do número. Porque, gente, por exemplo, um caso que todo mundo conhece, Ted Bundy. Cada lugar fala um número de vítimas diferente. Tem lugar que fala que foi 30, 35, 36, 37. É confuso, sabe? Ah, não, Marisa, mas foi isso, beleza. Mas se você for cutucar em sites, tem uns que trazem essa questão dos números, precisamente. Quantas pessoas atuaram, quantas vítimas, quantas coisas. Cara, acho que uma das partes, assim, que mais tem divergência na hora de pesquisar e que eu tenho vontade de arrancar meus cabelos da cabeça, que eu fico, gente, pelo amor de Deus, cheguem num consenso. Mas não tem, gente, não tem consenso. Eu sempre falo que pra serial killer a gente pode jogar um número sempre pra mais. E assim, gente, não tem. Então, tipo assim, essas coisas numéricas, assim, se a gente tiver mais ou menos o escopo, foi disso pra tal, beleza, sabe? Mas infelizmente, assim, é bem difícil. E realmente, né, gente, pode acontecer de uma informação, assim, e outra estarem divergentes da fonte que você pesquisou. Mas, se forem corrigir a gente, por favor, apontem o que foi, porque senão a gente não consegue descobrir o que tá errado. Acho que é isso, galera. Por hoje é só. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.